O vídeo a seguir mostrará um pouco da reforma protestante e o que precedeu este ponto importante da história, e seus desdobramentos, ou seja, as consequências depois desses fatos que ajudou muito na evolução da economia. No capítulo 7, o livro destaca a ascensão da classe média, burguesia e também o início da decadência do feudalismo. A monarquia vê nesse momento a oportunidade de, em conjunto com a burguesia que estava descontente com os dogmas da Igreja, principalmente em relação à não cobrança de juros sobre empréstimos, tal prática era considerada usura, pecado, e quem o fizesse era perseguido pela Igreja. Nessa sensação de insegurança e medo, a burguesia se aliou à monarquia para conseguirem mudar aquela condição. A população também estava muito insatisfeita com a postura da Igreja, pois o que era imposto por ela não era praticado por eles próprios. Havia muita miséria para as pessoas, altos impostos a serem pagos para a Igreja, além do enriquecimento e muitas posses espalhadas por toda a Europa da Igreja. Algo precisava ser feito. E seria feito, sem dúvida. Todo esse movimento foi notado pela Igreja e, em uma tentativa de conter este movimento religioso e econômico, a Igreja tomou algumas medidas com o intuito de barrar essas revoltas. Mas o principal objetivo da Igreja era, na realidade, não se submeter ao governo e pagar impostos a ele. Uma dessas medidas foi a criação do Tribunal da Inquisição, para perseguir e matar quem ameaçasse seu poder na época. A partir daí se iniciou batalhas entre a classe média contra a Igreja e o feudalismo, que foram fundamentais para as mudanças necessárias. A reforma protestante ocorreu no início do século XVI, como um movimento de fim religioso, mas, sem dúvida, foi de cunho econômico, com a mobilização e o mesmo propósito da população. Apesar de muito sangue e vidas perdidas, os protestantes venceram a batalha. Os protestantes eram pessoas com ideias contrárias às ideias da Igreja Católica. A partir daí, o capitalismo ganhou força e se tornou um dos regimes econômicos mais eficientes e usados em quase todos os países. Essas conquistas adquiridas pela população após a reforma inspirou muitos a ter um espírito empreendedor. É notável que, ao longo da história do mundo, a mobilização social é algo fundamental para a construção e obtenção de uma sociedade mais justa e próspera.